Tem prisão onde o maior risco não está na estrutura. Está na mulher que dorme do seu lado. É ela que decide quem entra, quem sai, quem apanha, quem manda, quem cala. Nessas cadeias, o Estado só tranca a porta. O controle de verdade já trocou de mão faz tempo. A cela vira território de disputa. A ala vira domínio de facção. E a cadeia, em vez de castigo, vira campo de guerra. Tem lugar onde as internas formam milícias, impõem regras, fazem justiça com a própria mão. E tem quem obedece por medo. Porque a outra opção é apanhar até desmaiar. Ou pior, a maioria das pessoas nem imagina que isso acontece, mas está acontecendo, agora. Em vários países. Tem presídio onde mulher some dentro da cadeia. Tem rebelião, tribunal do crime, morte encomendada. Tudo feito por presas contra presas. Hoje, o belo mundo vai atravessar os muros de algumas das cadeias mais perigosas do planeta. E o que tem lá dentro não é fácil de esquecer. Número 10. Prisão feminina de Foston Hall, Inglaterra. Na cabeça de muita gente, o Reino Unido é aquele lugar de chá das 5, pontualidade e tradição. Mas no interior da Inglaterra, existe um canto onde nada disso faz sentido. É em Derbyshire, uma região rural que fica a cerca de 2 horas ao norte de Londres, que está a Foston Hall, uma prisão feminina que virou sinônimo de medo. Ali dentro, quem manda não é o Estado. É quem grita mais alto, quem bate mais forte, quem conquista o respeito na marra. O próprio órgão que fiscaliza as prisões no Reino Unido, o HM Inspectorate of Prisons, colocou no papel o que todo mundo lá dentro já sabia. Foston Hall tem o maior índice de agressões entre presas em toda a Inglaterra e no país de Gales. Não é empurrãozinho, não. É espancamento, é presa que se tranca na cela com medo da colega. É ala onde o controle oficial já foi embora faz tempo. A tensão é tão grande que, todo mês, as internas fazem cerca de 1000 ligações para os samaritanos, que é um serviço britânico de apoio emocional para quem está no limite. 1000 pedidos de socorro por mês. Isso mostra o tamanho do desespero. E para piorar, falta agente para segurar o caos. Já teve dia em que só 13 estavam no plantão para tomar conta de 7 alas. O resultado? Um ambiente onde a ameaça é constante e o medo virou rotina. Um lugar onde a briga não é por comida ou por colchão. É para sobreviver à próxima noite. Número 9. Penitenciária Feminina de Santa Mônica, Peru. Na capital do Peru, Lima, há uma prisão que começou a funcionar em 1992, no bairro de Chorrillos. O nome oficial mudou, mas entre as internas, ela ainda é chamada de Santa Mônica. O local foi projetado para poucas centenas, mas abriga mais do que o dobro disso. Essa superlotação gera conflitos diários, e não apenas por comida ou espaço, mas por poder, território e sobrevivência. O perfil das detentas ajuda a acender o clima tenso. A maior parte está presa por tráfico de drogas, algumas até por ligações com grandes organizações. Muitas são estrangeiras, de países como Colômbia e Bolívia, e se veem isoladas, longe de apoio. Essa mistura cria cliques dentro da cadeia. Nacionalidade, dinheiro e tempo de pena viram moeda de troca. Relatos de mulheres que passaram por lá falam de brigas espalhadas por todo canto, rivalidades por liderança em celas e furtos de pertences. Algumas entram em conflitos raciais ou por disputas de atenção de guardas. A tensão é tão intensa que a cadeia foi palco de motins antigos, como o sangrento episódio de 1992. Em poucas palavras, Santa Mônica virou um microcosmo de guerra interna. Muitas detentas viram inimigas, defensoras de território ou cúmplices de violência. A sobrevivência por ali depende de alianças e força. Não há trégua entre as paredes da cela. Número 8. Prisão de Chowchilla, Estados Unidos. No estado da Califórnia, região oeste dos Estados Unidos, existe uma cidade pequena chamada Chowchilla. Ela fica no meio do chamado Vale Central, uma área rural conhecida por plantações e clima seco. E é lá, bem no meio desse cenário isolado, que está a maior prisão feminina do mundo.
a Central California Women's Facility. Mais de 3.000 mulheres cumprem pena ali. Mas o problema não é só o tamanho. É o ambiente que se formou lá dentro. Chowchilla virou território de gangues femininas. Uma das mais presentes são as surenhas, que surgiram entre imigrantes latinos no sul da Califórnia e cresceram como uma das maiores facções dos Estados Unidos. Dentro da cadeia, elas controlam alas, organizam o tráfico de drogas e impõem códigos de conduta. Quem desobedece, apanha. Ou pior, outra facção ativa são as Bloodettes, que são o braço feminino dos Bloods, uma gangue de origem afro-americana formada nas ruas de Los Angeles. Elas operam com hierarquia própria, recrutam novas internas e comandam rotinas dentro dos pavilhões. As duas facções não costumam se enfrentar diretamente ali dentro, mas disputam espaço, respeito e influência o tempo todo. O clima é tenso. Tem dormitório onde as internas passam dias inteiros drogadas. Os agentes sabem, mas não fazem nada. Fingem que não viram. Deixam o controle nas mãos das presas. Às vezes por medo. Às vezes por conveniência. Brigas acontecem por disputa de poder. Por território dentro do presídio. Por desaforo. Quem demonstra fraqueza vira alvo. Já teve mulher implorando para ser transferida por medo de morrer. E mesmo assim, foi deixada lá. Chowchilla não é uma prisão sem controle. O controle existe sim, só que não tá com o Estado. Número 7. Prisão de Tihar, Índia. Na capital da Índia, Nova Delhi, fica o maior complexo penitenciário do país. É chamado de Tihar e abriga milhares de presos em suas 9 unidades. No meio desse labirinto de muros e portões está a ala feminina. E ali dentro, a vida não tem nada de disciplina ou reabilitação. O que tem é tensão, medo e violência entre as próprias detentas. Tihar ficou famosa por ser uma prisão modelo, com oficinas, aulas de yoga e até projetos culturais. Mas por trás do folheto institucional, o que acontece de verdade é outra coisa. Dentro da ala feminina, quem não impõe respeito acaba engolida. A cadeia virou território de grupos internos que operam à base de ameaça e chantagem. Algumas internas vendem proteção, outras organizam esquema de extorsão. O medo circula de cela em cela. E não é medo de guarda, é medo de presa. Boa parte das mulheres está ali sem julgamento, esperando por anos uma resposta da justiça. Isso gera revolta, desgaste mental e uma raiva que se espalha. O resultado são brigas quase diárias. Roupas rasgadas, cabeças quebradas, ameaças à faca. E como os guardas recebem mal, muitos aceitam dinheiro para fechar os olhos. Ou pior, vendem vantagem para quem tem como pagar. As celas são lotadas. Mulheres dormem no chão, brigam por espaço, por comida, por qualquer coisa que represente o mínimo de controle. Tem quem chantageia a companheira de cela só para usar o banheiro em paz. E quem manda nas alas não é a autoridade oficial. É quem tem histórico, força ou rede de apoio dentro da cadeia. Tihar foi vendida como exemplo, mas hoje é um teatro de fachada. Lá dentro, quem sobrevive não é quem aprende rápido quem são as verdadeiras donas do pedaço. Número 6. Prisão feminina de Pul-e-Charkhi, Afeganistão. Nos arredores de Cabul, capital do Afeganistão, existe uma prisão chamada Pul-e-Charkhi. É o maior presídio do país, e embora seja mais conhecido pelo pavilhão masculino, a ala feminina tem seus próprios horrores. Ali dentro, o risco não vem só dos guardas ou da fome. Vem também de quem divide a cela com você. A maioria das mulheres foi presa por crimes considerados menores, como fugir de um casamento forçado ou tentar atravessar a fronteira sem permissão. Mas basta entrar na cadeia para descobrir que quem manda ali não são as leis do país, são as regras das internas. E essas regras mudam o tempo todo, dependendo de quem impõe mais medo. Tem cela onde uma única mulher dita o ritmo de tudo. Decide quem dorme onde, quem limpa, quem apanha. As que têm contatos externos ou alguma influência conseguem favores. As outras viram alvo fácil.
Já houve relatos de agressões dentro das celas, com internas sendo pressionadas por outras a assumir crimes que não cometeram, ou a entregar familiares, como forma de chantagem. E se alguém tentar reagir, paga caro. Muitas acabam em isolamento, mas nem sempre é um castigo oficial. Tem caso de mulher trancada por dias numa cela escura porque as outras internas exigiram, e os guardas deixaram. Número 5. Prisão feminina de Bangkok, Lar Diyao, Tailândia. Em pleno coração da Tailândia, em Bangkok, existe uma cadeia que desafia qualquer ideia de civilidade. O nome oficial é Correccional Feminino de Lar Diyao. Mas quem entra ali entende rápido que não se trata de reabilitação. É um sufoco coletivo, onde o maior risco pode vir da própria companheira de cela. Mais de 2.000 mulheres se espremem em um espaço que foi planejado para receber no máximo 500. A cela vira campo de disputa por ar, espaço e respeito. Dormir no chão é rotina. Respirar em paz, um privilégio raro. A tensão não vem só da superlotação, vem do medo constante de se tornar o alvo da vez. Dentro do presídio, formam-se alianças. Internas que dominam alas inteiras impõem regras próprias. Vendem favores, controlam espaço, cobram por proteção. Quem não tem como pagar se submete ou apanha. O que deveria ser disciplina vira um jogo de dominação, e os guardas muitas vezes não interferem. Pelo contrário, incentivam. Existe até um programa chamado Ajuste de Atitude, que na prática significa humilhação, exercício forçado, castigo físico e exposição pública. A violência é diária. Já houve relatos de internas sendo espancadas por outras com o aval da chefia. Qualquer sinal de fraqueza vira combustível. Ali dentro, a comida é racionada, a água é suja e a saúde é um luxo. Nesta prisão, a única lei é do medo. Um medo onipresente que se infiltra em cada pensamento. Número 4. Rosie's Jail, em Rikers Island, Estados Unidos. Na cidade de Nova York, bem atrás dos arranha-céus e do glamour, existe uma ilha chamada Rikers. Nela funciona um dos complexos prisionais mais criticados dos Estados Unidos. E dentro dele está o pavilhão feminino conhecido como Rosie's Jail. O nome oficial é Rosie M. Singer Center. Mas lá dentro, formalidade não vale nada. Rosie's Jail é o tipo de prisão em que a violência entre internas virou parte da rotina. Brigas acontecem o tempo todo, por espaço, por comida, por tensão acumulada. Muitas das presas têm transtornos mentais graves, mas em vez de tratamento recebem isolamento e punição. O resultado é um pavilhão instável, onde o menor desentendimento vira motivo para ataque. O próprio sistema de Rikers foi alvo de investigações federais que apontaram uma cultura generalizada de violência. E não é só entre presas. Guardas corruptos facilitam a entrada de substâncias ilícitas, acobertam agressões e, às vezes, participam delas. Mas dentro do pavilhão feminino, quem mais impõe medo costuma usar o mesmo uniforme laranja das outras. Rosie's ganhou o apelido de Escola de Gladiadoras. E não foi à toa. Lá dentro, ou você aprende a bater, ou aprende a apanhar. Não existe meio termo. Mulheres já foram internadas por pequenos delitos e saíram de lá quebradas. Não só por fora, mas por dentro também. Porque em Rikers, o que se perde primeiro não é a liberdade, é a sanidade. Número 3. Prisão feminina de Karchak, Irã. A pouco mais de 1 hora da capital do Irã, isolada no meio do deserto, fica a prisão feminina de Karchak. Oficialmente chamada de Centro de Reabilitação Feminina de Varamin, ela carrega outro nome entre quem conhece sua fama: o pior lugar para uma mulher estar no país. O prédio é dividido em 7 galpões, sem celas. São mais de 2.000 mulheres espremidas em espaços abertos, com centenas dormindo em beliches e o resto no chão, lado a lado. Não existe separação por tipo de crime. Assassinas, traficantes, mães presas por pequenos delitos ou por contrariar leis religiosas dividem o mesmo chão.
E é nesse cenário que a violência entre internas explode. Brigas, humilhações públicas e ameaças são rotina. Não existe mediação. Os guardas observam de longe e só intervêm quando já passou do limite. Os relatos são de mulheres sendo espancadas por outras presas, obrigadas a ceder comida, lugar ou silêncio. Quem reclama é jogada em isolamento junto com internas em surto, como forma de punição psicológica. Não é exagero. Isso já foi documentado por organizações internacionais. A comida não dá conta de alimentar todas. Muitas brigam por porções mínimas de pão, batata cozida e macarrão frio. A tensão é constante. E a regra, dentro daqueles pavilhões, é imposta por quem consegue manter o medo vivo. Número 2. Centro Feminino de Adaptação Social, Cefas, Honduras. Na zona rural de Tâmara, em Honduras, fica o Cefas, o Centro Feminino de Adaptação Social. Só que ali, a adaptação é a violência, porque quem manda nas alas não é o Estado, são as gangues. As duas maiores facções do país disputam espaço dentro da cadeia. De um lado está a Pandilla 18, uma gangue que nasceu nas ruas de Los Angeles entre jovens latinos e que hoje controla parte do tráfico na América Central. Do outro lado, a Mara Salvatrucha 13, mais conhecida como MS-13, considerada uma das organizações mais violentas do mundo. Ambas têm presença forte nas cadeias hondurenhas, inclusive entre as mulheres. Elas se dividem por alas, impõem regras, aplicam castigos e controlam o cotidiano das internas. No dia 20 de junho de 2023, essa rivalidade explodiu. Uma briga entre integrantes das facções virou tragédia. Internas trancaram as saídas, atearam fogo em colchões e atacaram rivais com armas improvisadas. Tiros ecoaram pelos corredores. A cadeia virou um campo de batalha. 41 mulheres morreram, algumas queimadas vivas, outras baleadas a queima-roupa. Entre as vítimas havia mães e até crianças, já que parte das internas vive com os filhos. E o mais chocante, as armas que causaram a tragédia foram contrabandeadas para dentro da cadeia, sem que ninguém barrasse. O Estado só interveio horas depois, quando os militares chegaram. Mas o episódio não foi um surto. A violência já era conhecida. Extorsões, agressões e ameaças internas sempre fizeram parte da rotina. Grupos rivais disputavam território dentro do presídio como se fosse rua. Quem não se alinha a uma facção fica sem proteção. E sem proteção, vira alvo. O Cefas não perdeu o controle naquele dia. Ele já estava perdido fazia tempo. A tragédia só escancarou o que muitas já sabiam. Ali dentro, quem sobrevive, sobrevive apesar do sistema. Não por causa dele. Número 1. Centro de Detenção Feminina de Pedrinhas, Brasil. No topo da nossa lista de pesadelos, chegamos ao Brasil. No Maranhão, na periferia da capital São Luís, fica um dos lugares mais temidos do sistema prisional brasileiro. O nome é conhecido, Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Por anos ganhou fama internacional por causa da violência extrema entre homens. Mas o que pouca gente sabe é que na ala feminina o cenário não é muito diferente. E em muitos aspectos é ainda mais cruel. O Centro de Detenção Feminina de Pedrinhas abriga mulheres que vivem sob o domínio de facções criminosas. Dentro das celas não existe neutralidade. Quem não está alinhada com alguma organização vive vulnerável. São as próprias internas que impõem regras, que escolhem quem pode andar em qual ala, quem pode falar com quem e quem será punida. E quando a punição vem, ela não é leve. Em um dos casos mais brutais, uma mulher foi morta por companheiras de cela após uma suposta desavença. O Estado chamou de briga pessoal, mas ali dentro, até as brigas têm um mandante. Relatórios de inspeção apontaram a presença de pelo menos 3 facções atuando simultaneamente na unidade. Em momentos de crise, o controle simplesmente some. A segurança já foi rompida várias vezes, com relatos de guarda corrompido, fuga facilitada e rebelião abafada por medo de repercussão. Além da violência direta, existe o descaso. Falta médico, falta higiene, falta estrutura.
Mas o mais grave é o clima de morte permanente. Há histórias de agentes que fariam apostas sobre quantas mulheres morreriam num certo período. Ninguém confirmou oficialmente, mas o boato só de existir já diz tudo. Afinal, como já dizia minha avó, onde tem fumaça, tem fogo. E por hoje ficamos por aqui. Agora eu quero saber de você. Qual dessas cadeias te impressionou mais? Você já conhecia alguma dessas histórias? Achava que o sistema feminino podia ser tão brutal quanto o masculino? Deixa tua opinião aqui nos comentários. E se curtiu esse conteúdo, aproveita para deixar o like, se inscrever aqui no canal Belo Mundo e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Porque ainda tem muita história escondida nos cantos mais improváveis do planeta. E a gente vai atrás de cada uma delas. Nos vemos no próximo destino.